Oi turma, bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a fase NVC, que é a fase 2 do processo CR1. Eu vou falar para vocês então sobre as etapas dessa fase, sobre a taxa da fase NVC e sobre os documentos que são exigidos nessa fase. Bora para mais um vídeo. Quais são as etapas da fase NVC? Bem, primeiro vem o NOA 2, que é o Notificação de Ação 2, que nada mais é que um e-mail que o peticionário recebe de boas-vindas ao NVC, que significa National Visa Center ou Central Nacional de Vistos. De 3 a 10 dias depois desse NOA 2, recebe-se então um outro e-mail, que é um e-mail de instruções. Nele vem o Case Number, é um novo número, é o número RDJ, que significa Rio de Janeiro. Então, é um novo número para o seu processo. Recebe um link também de acesso ao SEAC, que é onde vão ser submetidos os documentos, e também as instruções para o pagamento da taxa. Vamos falar agora então sobre a taxa dessa fase NVC. Nessa fase são pagos $445. O que significa $120 é da parte do peticionário e $335 da parte do beneficiário. Se o beneficiário tiver dependentes, é $335 de cada dependente. A confirmação do pagamento da taxa pode vir em até 3 dias e isso depende da forma utilizada pelo casal para o pagamento, ok? Após a confirmação do pagamento, então o link lá no site do SEAC é liberado para o envio do formulário DS 260, que é preenchido pelo beneficiário, e os outros documentos dessa fase, como também o formulário I-864, que é um formulário de suporte financeiro que o peticionário precisa apresentar, comprovando que vai ter condições de manter o beneficiário lá depois que o beneficiário imigrar. Os aplicantes têm até 1 ano para fazer o pagamento dessa taxa, e essa taxa pode ser paga com cartão dos Estados Unidos, um cartão internacional, cartão de crédito internacional, por Pix ou por boleto. Se for por boleto, ele demora um pouquinho mais para reconhecer o pagamento. O prazo para o envio de documentos depende de cada aplicante, ou seja, de cada casal, mas o NVC dá um prazo de 1 ano para que sejam enviados os documentos. São estimados de 7 a 15 dias para que o NVC faça análise desses documentos e dê uma resposta. Depois que é analisado os documentos pelo NVC, ele envia o processo para o consulado do Rio de Janeiro, que daí seria a terceira fase do processo. Nessa fase, o casal também pode receber uma RFE, que é uma solicitação de mais provas ou de mais documentos. Mas o casal submetendo o documento solicitado, mais ou menos em 1 semana, o NVC avalia e em seguida dá uma resposta. Nós chamamos de DQ a data de aprovação do NVC, que significa documentos qualificados. Então, é a data que o casal ou o processo foi aprovado no NVC. Quais são os documentos exigidos nessa fase, então? Tem documentos para o beneficiário e tem documentos para o peticionário. O beneficiário ele precisa encaminhar passaporte, foto tipo passaporte, que é aquela 5x5, certidão de nascimento de inteiro teor, certidão de casamento e decreto de divórcio, que é o documento que comprove a dissolução do casamento. Eles solicitam o decreto de divórcio. Quem não tem esse decreto de divórcio, aí encaminha um outro documento que comprove essa dissolução do casamento. Além desses documentos, os atestados criminais do beneficiário estadual e federal, de todos os países que o beneficiário morou por mais de 6 meses, e o formulário 260. Tem também os documentos da parte do peticionário, que são, primeiro, o formulário I-864, que é o formulário de suporte financeiro, onde ele declara que tem condições de manter o beneficiário depois que migrar. E os impostos de renda e todos os documentos que eles também entregam quando eles preenchem o imposto de renda. Eu vou deixar a lista para vocês aqui. Declaração do trabalho, onde ele está trabalhando, os recibos de pagamento do trabalho onde ele está. Mas eu vou deixar a listinha certinha aqui para vocês verem o que precisa. Além do comprovante de residência e o passaporte.
No momento do pagamento da taxa, também é escolhida a forma da retirada do passaporte, ou seja, se vai ser retirado lá no CASV do Rio de Janeiro ou se vai ser recebido em casa, se eles vão enviar o passaporte depois com o visto na casa do beneficiário. Depois da aprovação do NVC e o recebimento do DQ, o processo é enviado para o Consulado do Rio de Janeiro. Então começa a terceira fase, que é a fase do Rio de Janeiro, entrevistas, consultas e a finalização do processo, mas isso fica para um próximo vídeo. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e eu espero vocês no próximo vídeo.